Possível surto de meningite preocupa profissionais da saúde. Em 2018, o Brasil registrou mais de 10 mil casos de sarampo. Força Nacional ajudará no combate à criminalidade em Belém. A cada 60 minutos, uma criança ou adolescente morre no Brasil por causa de armas de fogo. A morte de animais marinhos no litoral paraense. Em Belém, travessa Padre Eutíquio, no bairro da Condor, terá sentido modificado. Atividades cognitivas estimulam o cérebro a funcionar melhor e aumentam a qualidade de vida. E na entrevista de hoje vamos falar sobre empreendedorismo feminino. Hoje é quinta-feira, 21 de março, e o Nazaré Notícias está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre saúde. Desde o dia 1º de janeiro até o dia 9 de março deste ano, foram registrados 216 casos suspeitos de meningite aqui no Pará, 24% deles confirmados. Um possível surto da doença no estado gerou preocupação. Ela pode ser causada por bactérias, vírus ou outros agentes, como fungos e bactéria de tuberculose. Estamos falando de meningite. A meningite são infecções que acometem uma determinada região do cérebro, que são as meninges. O que são as meninges? São as membranas que envolvem o cérebro. Então, quando nós temos um processo inflamatório, exudativo, causado ou por bactérias, ou por vírus, ou mesmo por outros agentes, essas membranas elas ficam inflamadas e são responsáveis por toda a sintomatologia do paciente. De janeiro a 9 de março deste ano, 52 pessoas no Pará foram diagnosticadas com meningite. 11 foram classificados como doença meningocócica e 17 como meningite bacteriana, os tipos mais comuns da doença. Ele vai apresentar febre, normalmente é uma febre alta, dor de cabeça, e é uma dor de cabeça que tem uma característica, é aquela cefaleia, aquela dor de cabeça que não passa com o uso de medicamento, com o uso de analgésico. Depois o paciente ele pode apresentar um tipo de vômito, um vômito que é diferente do habitual, é aquele vômito que ele não tem nenhum tipo de indício que vai vomitar, não estava nauseado, não estava enjoado, simplesmente elimina o conteúdo, é o chamado vômito em jato, é um vômito forte que ele é ejetado pelo paciente. O que ele tiver, qualquer tipo de conteúdo, né? Pode ser inclusive alimentar. Fora isso, esse paciente, em geral são crianças que adoecem mais, podem apresentar umas manchinhas na pele, são manchinhas vermelhas ou arroxeadas, que nós chamamos de petequias, que já lembram a forma grave da doença meningocócica, que é a meningococcemia. É quando a bactéria ela sai do cérebro, das meninges, e circula no sangue. Então, dá uma sepse por essa bactéria. De acordo com a divisão epidemiológica da CESPA, mesmo com os 52 casos de meningite confirmados no estado, não há surto da doença no Pará. Isso porque os tipos de meningite foram diferentes e não há relação entre eles. O surto significa a palavra aglutinação de casos que tenham relação entre eles, em termos de mecanismo de transmissão, no tempo e no espaço. Então, se nós passarmos a ter, num determinado bairro, por exemplo, da nossa cidade, um número aumentado de casos, em que nós, a partir de uma investigação epidemiológica, possamos identificar que existem casos comuns, ou seja, um paciente entrando em contato com o outro, estando na mesma creche, mesma escola, frequentando o mesmo local de trabalho, por exemplo, e que esses casos guardem uma relação com o espaço e estejam no número aumentado, então nós passamos a definir isso como um surto. Ainda assim, os paraenses não devem abrir mão da prevenção, através da vacinação. Hoje, no calendário vacinal infantil, nós temos vacinas que são responsáveis por evitar os principais casos de meningite. Então, nós temos a vacina para hemófilos, que é a vacina pentavalente, que está no calendário infantil no 2º, no 4º e no 6º mês do bebê.
Nós temos a vacina conjugada 10 para o pneumococo, que também evita a meningite por pneumococo. Nós temos a meningococo C, a vacina que é para prevenção da meningite pelo meningococo C, que é um tipo mais frequente, como eu falei, e nós temos ainda a BCG, que é uma vacina que o bebê recebe logo ao nascimento, que evita a tuberculose no sistema nervoso central. Caso isso não seja feito e a pessoa seja diagnosticada com a doença, o diagnóstico rápido e o tratamento são peças-chave para a cura da meningite. Esse tratamento, a primeira coisa é importante colocar para a população que, estando na suspeita desses casos de meningite, cujo no exame físico o médico ele vai observar, eu esqueci de falar, uma alteração muito importante que é a chamada rigidez de nuca. Então o pescocinho da criança ou do paciente ele fica rígido quando você tenta fazer uma flexão. Isso é uma manobra feita pelo médico. Então, com esses sintomas, procure rápido a unidade de saúde. O médico que está lá, ele vai dar o diagnóstico e vai iniciar. O tratamento ele é feito com antibióticos, que são administrados na veia do paciente, portanto, via endovenosa. O paciente precisa ser hidratado e receber outras medicações de suporte. E ainda falando da doença, uma indígena paracanã diagnosticada com meningite bacteriana morreu nesta quarta-feira por causa de complicações da doença em Altamira, no sudoeste do Pará. A paciente de 22 anos estava internada no Hospital Regional da Transamazônica desde a última semana e vivia próximo ao município de São Félix do Xingu. As pessoas que tiveram contato com a indígena nos hospitais e na tribo receberam medicações de forma preventiva. Não houve registros de novos casos, mas a situação está sendo monitorada pelo Distrito Sanitário Indígena, que descarta a ocorrência de surto. Em outro indígena da etnia Xicrim estava internado no Hospital Municipal de Altamira com meningite viral e já recebeu alta. E vamos continuar a falar sobre saúde. De 2018 até o começo deste ano, o Brasil registrou mais de 10 mil casos confirmados de sarampo. O Amazonas é o estado com o maior número de ocorrências. Atualmente, o país enfrenta 2 surtos da doença. No Amazonas, com mais de 9 mil casos, e em Roraima, onde foram contabilizados 355 ocorrências. Em relação aos casos isolados, estes foram contabilizados em todo o Brasil, sendo as maiores incidências nos estados da região norte e no Rio Grande do Sul. Neste cenário, foram registrados 12 óbitos pela doença, 4 em Roraima, 6 no Amazonas e 2 no Pará. Os surtos, segundo o Ministério da Saúde, estão relacionados à importação, já que o genótipo do vírus que circula no Brasil é o mesmo da Venezuela, país com surto da doença desde 2017. O Brasil tem até fevereiro deste ano para reverter os surtos de sarampo sob pena de perder o certificado de eliminação da doença concedido pela Organização Pan-Americana da Saúde em 2016. O empreendedorismo feminino é um assunto que ganha cada vez mais atenção. De acordo com o governo federal, 3 em cada 4 lares são chefiados por uma mulher e dessas, 41% têm seu próprio negócio. Por isso, no quadro de carreiras desta semana, vamos falar sobre esta tendência de mercado. É isso mesmo, Marcos, Larissa, para trazer algumas dicas para as mulheres que estão ou que pretendem empreender. Eu converso agora com a coach Renata Trindade. Tudo bem, Renata? Muito obrigada pela sua participação. A gente tem dados que apontam um crescimento do empreendimento administrado por mulheres no Brasil, né? Quando a gente fala do estado do Pará, essa é uma realidade nossa também? Sim, isso é uma tendência, né, que se segue em todo o país e é interessante porque os últimos dados mais atualizados da principal pesquisa de empreendedorismo do mundo e que também no Brasil aqui pelo Sebrae é chancelada, mostra que já se equiparou, já está bem parecido o número de empresa aberto por mulheres e por homens. Agora, um dado interessante que chama a atenção é que as empresas abertas por mulheres, elas têm um faturamento menor ainda do que o faturamento da empresa aberta por homens e de que o tempo que a mulher se dedica, a mulher que é empresária,
empreendedora se dedica ao seu negócio também é em 20% menor do que o tempo que os homens se dedicam, que pode se refletir, claro, também no faturamento, né? Agora, há uma diferença de comportamento da mulher empreendedora para o homem empreendedor? Quais diferenças são essas? Sim, homens e mulheres, em geral, claro que a gente não pode generalizar, né? Existem as diferenças, mas a gente pode dizer que existe um grupo de características que são mais masculinas e outras femininas. Dentro do grupo de características em que as mulheres tendem a ter, a gente pode ver a empatia, né, a capacidade de se relacionar, de entender o outro, que acaba sendo um grande diferencial nos negócios, no empreendedorismo, porque afinal de contas todo empreendedor ele tem que entender muito bem de pessoas, do cliente, lidar com a equipe, com parceiros, né, isso é decisivo para o sucesso do negócio. Capacidade de se relacionar, de expandir a rede de contatos. Então, assim, são características que as mulheres tendem a ter mais que os homens. E as mulheres também tendem a fazer várias coisas ao mesmo tempo, a lidar melhor com isso. Claro que isso também é um condicionamento, mas é uma característica que ela é muito mais feminina do que masculina, embora alguns homens também apresentem. Agora, quando a gente fala de empreendedorismo feminino, algumas pessoas ficam assim, mas poxa, do que se trata? Por que não fala de empreendedorismo de uma forma geral? Por que a gente deve trabalhar esse tema? Bom, a gente tem fatores sociais, fatores históricos que a gente não pode negar, né? Então, é muito novo ainda essa questão da inserção da mulher no mercado de trabalho. Historicamente falando, é novo ainda, a gente ainda está aprendendo a lidar com isso, embora a gente tenha tido bastante avanços, né, nos últimos anos, nas últimas décadas. Mas a gente ainda percebe diferenças acentuadas, principalmente em relação a oportunidades, a crédito, enfim, a várias questões. Então, é importante a gente trabalhar esse tema para poder reduzir as diferenças e fazer com que todos tenham oportunidades equiparadas. A gente sabe que nunca vai ser igual, mas que vai ser equiparado. Esse é um ponto. Um outro ponto importante é que para a sociedade como um todo, não só para as mulheres, é positivo que a gente engaje mais mulheres, que elas prosperem mais nos negócios, porque as mulheres têm uma tendência, isso é uma pesquisa que aponta da Rede Mulher Empreendedora, as mulheres têm uma tendência a investir mais na comunidade. Então, o faturamento, o lucro que ela recebe, ela investe na educação dos filhos, da família, né? A família é uma mini sociedade, né? Então a família acaba também prosperando mais e isso acaba se revertendo também para a comunidade. Então, você investir na liderança feminina também é uma forma de você crescer, de nós crescermos como um todo, né? Como sociedade. Agora, o que a gente vê com muita facilidade é mulheres investindo em empreendimentos direcionados à moda, né, a vestuário, à beleza de uma forma geral. Isso é errado e existem tendências de mercado que apontam outros caminhos que podem ser explorados pelas mulheres? Não, errado não é. É sempre muito válido quando a gente investe em algo que tem a ver com os nossos interesses, com as nossas afinidades, até porque esse é um excelente caminho para que a gente consiga prosperar, porque empreender requer uma série de desafios, são muitos obstáculos, né? E se você desiste, e existe até dados sobre isso, né, que os negócios eles falem por desistência e não porque houve erros. Então, você ter resiliência é muito importante. Você só consegue ter resiliência quando você gosta do que você faz. Então, se você está no mercado de moda, de beleza, porque você gosta, porque a tua habilidade natural é excelente. Agora, se você deixa de estar em outros mercados que são ditos predominantemente ocupados por homens, né? Porque se intimida, ou porque sente que vai ter dificuldade, aí sim isso é um problema. Então, existe realmente essa tendência, né? A maioria das mulheres empreende no ramo de moda, beleza, estética, acessórios, roupas, sapatos, enfim. Mas também é importante que, se você entende que é a tua afinidade, que você não se intimide e que procure também ocupar esses espaços no ramo da tecnologia, construção civil, mecânica. Eu estou dando alguns exemplos aqui de profissões que tendem a ter mais homens do que mulheres. Né? E para a gente como um todo, como sociedade, para a gente evoluir, é importante que nós estejamos em todos os lugares para que a gente possa contribuir com o nosso ponto de vista e possa enriquecer as soluções nessas áreas também. Agora a gente vai conversar um pouco mais com a mulher que pretende empreender. Quais são as tendências de mercado que a gente vê hoje aqui em Belém, no estado do Pará? Bom, as últimas pesquisas mostram que o comércio varejista, ele cresceu muito, está crescendo ainda, então continua sendo uma ótima oportunidade você trabalhar com vendas, com moda, com acessórios, né? O setor de serviços também, setor de facilidades para você, conveniência, serviços especializados, como por exemplo contabilidade, né? Para quem tem a área técnica, né? Para quem tem a prerrogativa técnica para atuar nessas áreas, assessoria de forma geral. A gente nota também um crescimento muito grande, a gente tem a tecnologia
tecnologia hoje em dia, né? Então tem o mercado digital, o mercado online, que acaba sendo uma excelente alternativa para mulheres, porque proporciona que ela muitas vezes trabalhe até de casa. Então essa é uma tendência também, o home office, na verdade não só para o empreendedorismo feminino, mas no geral, o home office, você trabalhar em casa. Então são algumas tendências, mas assim, o importante é você analisar, quando você entende que você tem afinidade com uma área, que aquilo poderia dar uma boa ideia de negócio, que você procure relatórios, existem relatórios de nicho que vão trazer informações, dados estatísticos, se existe demanda para aquele mercado. Então você vai entender se existe uma demanda, se é um mercado realmente que as pessoas querem, um produto ou um serviço que as pessoas querem comprar, que você vai ter como manter a longo prazo a sustentabilidade do teu negócio, independente da área, porque eu poderia citar aqui muitas áreas, né, mas aí é bom você entender o que você gosta, o que você tem habilidade para fazer e fazer uma pesquisa de mercado para saber se existe demanda para aquela área. Agora, como em tudo na vida, existem desafios também no empreendimento, né? Quais são eles quando se trata de empreendedorismo feminino? Juliana, eu gosto de repartir esses desafios em 2 grandes grupos. Então, o primeiro grupo são dos desafios externos, que são os condicionamentos sociais, às vezes sim o preconceito, principalmente nessas áreas que eu citei, que são mais masculinas. Isso ainda existe, embora isso tenha mudado muito. A gente não pode dizer que é todo mundo que age assim, mas existe ainda, está muito arraigado ainda, a gente ainda precisa reconstruir isso. Então, esses desafios externos acabam criando condicionamentos internos, né? Eu vou falar aqui mais para a minha área, como especialista em comportamento, em desenvolvimento humano, que isso gera uma série de crenças na mulher, mas que ela não percebe que ela tem. Então, a falta de confiança na sua própria capacidade, por exemplo, de liderar, de gerir um negócio, de trabalhar com finanças. Geralmente as mulheres, existe como se fosse um dito, né, que a mulher não é muito boa de matemática, e todo empreendedor, uma das primeiras coisas, habilidades técnicas que ele tem que desenvolver é financeira, lidar com finanças, vendas. Então, assim, existem crenças que muitas vezes a mulher tem que ela não percebe. Então, isso é um desafio que é ocasionado pelo externo também, mas que está dentro dela. Ela precisa trabalhar o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, para que ela acredite mais na sua potencialidade. Existe um desafio particularmente especial que eu noto muito com as minhas clientes, com as mulheres que eu trabalho nos grupos, que é a autocobrança. Então, a mulher tende a ser muito exigente com ela mesma. Isso, claro, existem homens também que são exigentes com eles, tá? Isso não é uma prerrogativa feminina, mas no dia a dia a gente percebe que isso é muito mais comum em mulheres, porque ela quer dar conta de tudo, ela quer ser a melhor em tudo, ela quer conseguir mostrar para as pessoas que ela é capaz, até por conta de todas essas questões históricas e sociais, né? Então a mulher vai com muita cobrança, muita exigência, e isso acaba dificultando para ela, porque isso gera ansiedade, estresse, né? Ela acaba não se sentindo feliz com os resultados que ela tem, porque ela sempre quer mais, ou então ela sempre acha que ela pode melhorar, o que não é ruim, só é ruim quando traz algum sentimento negativo, né? E atrapalha ela de conseguir ter melhores resultados e um bem-estar e a felicidade que ela busca, que no final das contas é o que todos nós buscamos, né? Para nós finalizarmos, eu gostaria que você desse algumas dicas para as mulheres de casa que estão pretendendo se aventurar no empreendedorismo. Primeira coisa, busque fazer o que você gosta. Então, primeiro olha para dentro. Enxerga assim, habilidades naturais que você tem, que você sempre teve, coisas que você faz com facilidade e que as pessoas te elogiam. Então, tem coisas que todo mundo diz, olha, você faz bem isso, você tem habilidade para fazer isso, nossa, que bolo gostoso que você faz, você é boa, você tem habilidade nisso. Então, olha para dentro, vê o que você gosta de fazer, observa os feedbacks, os retornos que as pessoas te dão sobre o que você sabe fazer bem. Procura ver se para esse serviço ou para esse produto existe demanda. Então, entreviste, converse informalmente com pessoas que são potenciais clientes para você saber se tem demanda. Internet hoje, você faz pesquisa de mercado de forma gratuita, na verdade, hoje tem ferramentas. Então, faça pesquisas sobre esse mercado. Busque conhecimento técnico, então isso é muito importante, principalmente aquele conhecimento básico, né? Finanças, administração de um negócio, vendas, comercialização, enfim, são os conhecimentos básicos. E, para que você tenha sucesso nesses conhecimentos básicos, busque se desenvolver de dentro para fora. Então, as habilidades que a gente chama de soft skills, né? Que são as habilidades comportamentais, liderança, resiliência, inteligência emocional,
hábitos, saber mudar de hábitos, né, as emoções, lidar com dificuldades, obstáculos, superar desafios, são condicionamentos internos que a gente vai criando à medida que a gente vai treinando isso e passando por processos de autodesenvolvimento, e aí você consegue colocar em prática aquele teu conhecimento e prosperar com ele. Ok, então muito obrigada pelas suas informações. É isso, a gente espera que com essas dicas de ouro, você aí, mulher que está pretendendo empreender, consiga finalmente colocar esse plano em prática. Marcos, Larissa, eu volto com vocês no estúdio. E agora o assunto é segurança. Em janeiro deste ano, o governo do estado solicitou o apoio de 500 agentes da Força Nacional. Os altos índices de criminalidade no Pará justificam o pedido. Cerca de 200 homens devem desembarcar na capital paraense ainda este mês. Criada em 2004 em Brasília, a Força Nacional de Segurança Pública faz parte do Ministério da Justiça do país. O principal foco de atuação é oferecer apoio às entidades de segurança pública e agir em situações de emergência e calamidades. O governo do estado do Pará solicitou o reforço da Força Nacional no início deste ano. Esse pedido foi feito com base na situação e no diagnóstico que nós fizemos a partir do momento que recebemos a Secretaria de Segurança Pública. Números muito elevados, principalmente de crimes violentos letais, intencionais, e os números indicavam a necessidade de que medidas urgentes e firmes deveriam ser feitas. Dentre essas medidas que foram elencadas como necessárias, foi escolhida, por uma decisão política, esses números já vinham sendo observados antes mesmo de o atual governo tomar posse. Ele já vinha sinalizando que no primeiro dia de governo, um dos seus primeiros atos, o que foi concretizado seria a efetivação do pedido do apoio da Força Nacional para o sistema de segurança pública. De acordo com o Atlas da Violência 2018, a taxa de homicídios em Belém já atingia em 2016, quando foram coletados os dados para compor os estudos, 77 mortes por cada grupo de 100 mil habitantes. Em 2015, a capital paraense era a quarta mais perigosa do país, com 61,8 homicídios para cada 100 mil moradores. Os principais crimes que nós podemos citar na nossa região metropolitana, como no estado do Pará como um todo, o tráfico de drogas e o homicídio, ambos relacionados naturalmente. O tráfico ele acaba puxando o cometimento de diversos outros crimes, entre eles o homicídio. A Segurança Nacional deve atuar em toda a região metropolitana de Belém, com policiamento ostensivo, judiciário e na perícia forense. O objetivo é manter a ordem pública e a segurança das pessoas e do patrimônio. A forma de atuação foi definida já, os diversos tipos de operação em que a força vai ser empregada de forma colegiada, com a participação de todos os comandantes de área da Polícia Militar, também o diretor de Polícia Metropolitana da Polícia Civil, o diretor de Polícia da Região Metropolitana e comandante de missões especiais da Polícia Militar. Então, esse colegiado já definiu as operações em que a força pode atuar. Já foi emitida uma diretriz operacional pela Secretaria de Segurança Pública, elencando essas operações. O advogado explica que a segurança deve ser aplicada nos bairros mais perigosos e onde não há políticas públicas. Toda a área que o Estado tem dificuldade de exercer as suas políticas públicas, na área da educação, na área da saúde, isso vai refletir nos índices de criminalidade. A gente não pode imaginar e ter uma visão preconceituosa que as áreas chamadas de periferia são as áreas que temos um maior quantitativo de criminosos. Isso é uma visão preconceituosa, até porque a gente deve identificar primeiro os crimes, quais os crimes, para a gente poder fazer uma análise dessa forma. Cerca de 200 homens devem ser enviados a Belém para reforçar a segurança. A mobilização está sendo feita com efetivos daqui, que estavam no interior do Pará, na região de Itaituba, também estão vindo policiais de Sergipe e a maior parte do efetivo está vindo de Brasília. Então virão 200 policiais com 40 viaturas que serão empenhadas na região metropolitana de Belém. Inicialmente a previsão de atuação é de 90 dias, mas esse período pode ser prorrogado de acordo com solicitação e entendimento mantido entre o governo do Estado e o Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Um levantamento realizado pela Sociedade Brasileira de Pediatria revela que a cada 60 minutos uma criança ou adolescente morre no Brasil por causa de armas de fogo. O estudo considerou dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, que registrou 9.517 óbitos entre crianças e adolescentes no país. E mostra que a cada 2 horas, uma criança ou adolescente dá entrada em um hospital da rede pública de saúde com ferimento por disparo de arma de fogo. Entre 1999 a 2018, foram registradas quase 96 mil internações de jovens com até 19 anos no Sistema Único de Saúde. As principais causas externas de morte por arma de fogo nessa faixa etária estão relacionadas a homicídios, seguidos de intenções indeterminadas, suicídios e acidentes. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém iniciou a troca de semáforos incandescentes para os eletrônicos aqui em Belém. Ao todo, mais de 50 semáforos passarão por um processo de modernização. Segundo a CEMOB, essa troca faz parte de um projeto que visa melhorar sinalizações nas vias da capital paraense. A medida visa também atender a uma demanda da própria população que solicitava melhorias para atender ao fluxo de pedestres, ciclistas e motoristas. E participe da produção do Nazaré Notícias. Envie sugestões e temas para o nosso WhatsApp 988023444. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição: a morte de animais marinhos no litoral paraense. Em Belém, travessa Padre Tíquio, no bairro da Condor, terá sentido modificado. Atividades cognitivas estimulam o cérebro a funcionar melhor e aumentam a qualidade de vida. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre meio ambiente. A morte de animais marinhos no litoral paraense está preocupando ambientalistas e pesquisadores. Em alguns casos, a morte desses animais é causada pela rede de pesca ou até mesmo pela poluição, um problema que vem afetando os oceanos do planeta. O episódio, que não deveria ser comum, está bastante corriqueiro nas praias do estado do Pará. Animais marinhos estão sendo encontrados mortos na beira da praia. Essas populações de golfinhos, né, o boto, no caso que apareceu em Salinas, é o boto cinza, que é uma espécie de golfinho, são animais costeiros, eles vivem, né, nessa região, são residentes, então na verdade eles passam o ano inteiro nessas regiões, em baías, estuários. E no caso desses encalhes, eles estão relacionados com a captura acidental em rede de pesca. Por os botos estarem na mesma região que os peixes, eles acabam se acidentando, caindo na rede, como eles precisam respirar oxigênio, eles precisam subir para respirar, se eles ficarem presos, eles acabam morrendo até mesmo afogados. Em fevereiro deste ano, uma baleia ficou encalhada e morreu em Soure, no Marajó. Era um filhote de mais ou menos 1 ano de idade, a gente chama de um filhote recém-emancipado, ele pode ter se perdido, né, ele está naquele primeiro momento em que ele faz a primeira migração sozinho, sem a mãe. As baleias elas ficam em torno de 1 ano com as mães. Então, assim, imagina que um filhote bem novo, ele talvez não tivesse tanta experiência assim, acabou morrendo e por conta das grandes marés que a gente tem aqui na região, a carcaça foi levada até o manguezal. A vida marinha vem sendo bastante afetada pela grande quantidade de lixo descartada nos mares. De acordo com o projeto Tamar, cerca de 6,4 milhões de toneladas de lixo marinho são descartadas nos oceanos e mares a cada ano. Mais de 13 mil pedaços de lixo plástico estão atualmente flutuando em cada quilômetro quadrado de oceano. Muitos animais ingerem estes resíduos, confundindo-os com alimentos. O importante é que, ao encontrar esses animais e na possibilidade de resgate, comunicar aos órgãos competentes e aos grupos de pesquisa. Então a gente trabalha com pesquisa e conservação, né, dos mamíferos aquáticos. Desde a gente começou fazendo o levantamento mesmo de quais espécies ocorrem. No início a gente sabia que tinham 4 espécies só confirmadas para a costa norte do Brasil, hoje a gente tem mais de 27. Então assim, foi um grande avanço no conhecimento, né, de mamíferos aquáticos na região. Então a gente, principalmente os encalhes, a gente fica triste quando o animal morre, mas é uma oportunidade única de conhecer melhor os organismos, né, os mamíferos aquáticos que ocorrem aqui.
E agora vamos falar de trânsito na capital paraense. No próximo sábado, parte da Travessa Padre Eutíquio, no bairro da Condor, terá o sentido modificado. O trecho entre as avenidas Bernardo Saião e Alcindo Cacela, que funciona em mão dupla, passará a ter sentido único. A alteração na Travessa Padre Eutíquio foi adotada de forma provisória durante as obras de duplicação da Bernardo Saião. Mas devido ao intenso fluxo de veículos desde que a avenida foi entregue, o sentido da Padre Eutíquio entre as avenidas Bernardo Saião e Alcindo Cacela precisou ser modificado de forma definitiva. Com isso, a partir do dia 23 de março, o trecho passa a ter sentido único, o que, de acordo com a CEMOB, deve facilitar o fluxo de veículos, além de garantir mais segurança para a travessia dos pedestres, condutores e ciclistas. Além disso, o semáforo que ficava no cruzamento das vias Padre Eutíquio com a Bernardo Saião será retirado. Vale lembrar que a equipe de educação da CEMOB ficará no local orientando a população sobre as alterações. E agora vamos falar de educação. A Universidade do Estado do Pará abriu as inscrições do processo seletivo para o Programa de Apoio Socioeconômico, subprograma Bolsa de Incentivo Acadêmico do Núcleo de Assistência Estudantil para estudantes da capital e do interior. Priscila Pinheiro tem mais informações. O objetivo do programa é ofertar um auxílio de R$ 350 para estudantes matriculados na UEPA da capital ou do interior e que estejam em situação econômica desfavorável. Os interessados devem se inscrever pela internet no site sistemas.epa.br, anexando alguns documentos e preenchendo um formulário de inscrição. O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 28 de junho deste ano. Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de arte. A livre adaptação da obra O Cortiço terá a terceira temporada nos palcos de Belém. O espetáculo conta com a saga de João Romão, um imigrante português que veio ao Brasil com sonhos ambiciosos de construir fortuna e acaba empreendendo uma estalagem, nome menos pejorativo para o cortiço, como marginalmente eram conhecidas algumas moradias na periferia do Rio de Janeiro. A peça teatral será realizada neste domingo em 2 sessões, às 17h e às 19h30, no Teatro Margarida Esquiva Zappa. E vamos agora acompanhar a previsão do tempo para esta sexta-feira em municípios da Amazônia. Em São Miguel do Guamá, nordeste paraense, a sexta-feira amanhece com céu encoberto e ao decorrer do dia a meteorologia prevê chuvas fracas. A temperatura mínima prevista é de 24 graus, com máxima de 29. Em Alenquer, região oeste do estado, a previsão é de céu encoberto pela manhã e sol entre nuvens ao longo da tarde. A temperatura mínima prevista é de 25 graus, com máxima de 33. Em Igarapé-Açu, também no estado do Pará, a previsão é de sol entre muitas nuvens durante toda a sexta-feira. A meteorologia não descarta a possibilidade de chuvas. A temperatura varia entre 24 a 30 graus. No município de Barra do Corda, no Maranhão, o dia amanhece encoberto. Não estão descartadas chuvas ao decorrer da tarde. A temperatura mínima prevista é de 25 graus, com máxima de 30. Em Macapá, no estado do Amapá, a previsão é de céu encoberto pela manhã e chuvas fracas ao decorrer do dia. Essa previsão se mantém no final de semana. A temperatura varia entre 24 a 32 graus. Em Rio Branco, no Acre, a previsão é de céu encoberto com chuvas durante toda a sexta-feira. A temperatura mínima prevista é de 23 graus, com máxima de 32. E vamos encerrar o Nazaré Notícias de hoje falando de um método desenvolvido a partir de várias atividades cognitivas que estimulam o cérebro a funcionar melhor e ainda aumentam a qualidade de vida. Se engana quem pensa que só existe ginástica para o corpo. Na verdade, o cérebro também pode e deve ser exercitado através da ginástica cerebral. Então, o que é a ginástica cerebral? É você fazer exercícios que tiram o seu cérebro da zona de conforto. Ou seja, são estímulos para o nosso cérebro para melhorar as habilidades. Que tipo de habilidade? Habilidades cognitivas e socioemocionais, como atenção, concentração, memória, raciocínio lógico, autoestima.
Essas são as principais habilidades que nós desenvolvemos através dos exercícios que nós realizamos em sala de aula. Essa prática pode ser feita por pessoas de todas as faixas etárias, que utilizam atividades como o ábaco, um instrumento de cálculo desenvolvido por chineses que pode ajudar a estimular o cérebro. O nosso foco, trabalhando com essa ferramenta, nós estamos estimulando a atenção seletiva, a atenção alternada, a agilidade do raciocínio e também a memória operacional. O aluno vai estar com mais foco, mais concentrado, ele consegue desenvolver melhor suas atividades. O clima é de sala de aula de estudos, mas as atividades da ginástica cerebral conseguem trazer, além de conhecimento, benefícios para a mente e para a alma. Gostei muito e aconselho a vir, realmente melhorei sensivelmente e tudo. E novas amizades, né, que a gente faz. E sair da rotina também, eu acredito que a rotina faz com que você se habitue naquele mesmo coisa e não preocupa em melhorar, talvez, né? Então, eu acho que aconselho muita gente que está na minha idade, com dificuldade, é muito bom. Por isso, a procura pela ginástica cerebral tem crescido a cada ano. Cada vez tem mais pessoas nos procurando por inúmeros motivos, seja por melhoras de performance, ou seja, melhorar a atenção, a concentração, o raciocínio lógico, seja pela saúde mental, para você ter uma saúde, um cérebro mais saudável. Então, nós temos uma procura muito grande, principalmente por parte da terceira idade. Quem procurou o serviço foi a filha da Dulcídia. Foi meus filhos que notaram que eu estava um pouco esquecida e eu sentia mesmo isso, né? Muito desânimo. E aí eles conversaram comigo, né? Mais a minha filha, né? E são esses esquecimentos que podem indicar que o cérebro está precisando de exercícios. Depois de uma certa idade, na fase adulta, a gente já começa a esquecer onde eu deixei a chave, onde eu deixei o cartão. E aí, com certeza, a gente tem que começar a procurar, até exercitando e estimulando o nosso cérebro. Se isso acontecer, algumas coisas podem ajudar, como escrever com a mão não dominante, mudar a localização de objetos familiares, mudar o percurso habitual pelos corredores do supermercado e utilizar jogos que estimulem o raciocínio lógico. Para haver estímulo, tem que ter uma variedade e o grau de dificuldade ele tem que ser crescente, tem que ser algo sempre desafiador, porque o cérebro ele tem a ser preguiçoso. Então, a gente tem que estar sempre procurando desafiá-lo, estimular. Algo que deu certo com a Dulcídia. Passei não estou tão esquecida como antes, né? E já estou bem melhor, né? Bem melhor, faço atividades. E gosto, né? Chego em casa, eu vou fazer o ábaco, porque eu gosto. É uma coisa que me interessou, que me animou, e eu gosto. E essas foram as notícias de hoje. E para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, o número é o 988023444. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação aqui da Arquidiocese de Belém. Seja mais um, faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá. Até lá.